Olá, a paz seja convosco, amados. Quero ler uma palavra no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo 1 em diante. Diz assim: o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, versículo 2: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Da mesma forma que o vaso que o oleiro estava fazendo de barro e se lhe estragou na mão, assim o Senhor Deus pode fazer de cada um de nós tudo novo, pode fazer de nós vasos novos, pode fazer transformação, mudança, desde que a pessoa se renda a Ele, desde que a pessoa se entregue a Ele. Porque o oleiro estava entregue à sua obra, e o vaso que ele fazia se ele estragou na mão, e do mesmo barro ele fez um outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando a pessoa se rende a Deus, se entrega totalmente ao Senhor Jesus, Ele faz dessa pessoa uma nova pessoa, Ele faz dessa pessoa um vaso novo. Não importa se de repente esse vaso estava estragado, se caiu, se aconteceu algum dano, se houve algum estrago, se houve alguma deficiência, alguma deterioração, não importa. Quando a pessoa se entrega totalmente nas mãos do oleiro, que é o Senhor Jesus, Ele faz dessa pessoa um vaso novo. Nós somos o barro, Jesus Cristo é o nosso oleiro. E quando nós nos entregamos a Ele, Ele faz tudo novo na nossa vida. Ele faz de nós vaso de honra, vaso de valor, vaso abençoado, vaso cheio de azeite, vaso resplandecente. E Ele faz desse vaso uma joia rara para Ele. Ele faz esse vaso brilhar, Ele faz esse vaso aparecer de alguma forma. Então, e nada impede da luz do Senhor aparecer nesse vaso, nada impede do azeite transbordar esse vaso, quando esse barro que somos nós, nos entregamos ao Senhor, nos rendemos a Ele, nos submetemos a Ele. Então toda pessoa que se submete a Deus, toda pessoa que se rende ao Senhor Jesus, que se entrega a Ele totalmente, o Senhor Jesus começa a trabalhar, começa a moldar,
começa a aperfeiçoar esse vaso, começa a trabalhar nele. Então o que importa é a pessoa deixar ele trabalhar. O que importa é você se entregar nas mãos do Senhor e deixar ele agir na sua vida, deixar ele trabalhar na sua vida, porque ele fará de você um vaso novo, ele fará de você um vaso de valor, um vaso de honra, ele fará de você um vaso notável, evidente, um vaso brilhante, porque ele mesmo transbordará esse vaso do azeite dele. A luz dele resplandecerá nesse vaso. E somos nós, que é você, meu irmão, minha irmã, desde que você aceite, desde que você deixe o Senhor Jesus trabalhar em você, te moldar, te aperfeiçoar, te abençoar. Então, aceite Ele na sua vida hoje, deixe Ele ter liberdade na sua vida, deixe Ele trabalhar, fazer de você um vaso novo, segundo bem parecer a Ele, da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Deixa Ele agir, deixe Ele trabalhar na sua vida, porque certamente você nunca mais será a mesma pessoa. Ele moldará, Ele aperfeiçoará esse vaso, que é você, que é a sua vida, e fará de você um vaso brilhante, um vaso de honra, um vaso que vai chamar a atenção, e ficará em evidência. Ninguém poderá ocultar, jamais conseguirão esconder esse vaso que é você, que é a sua vida, que vai brilhar em toda a terra. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida, se renda a Ele, aceite Ele, deixe Ele agir, porque obras maravilhosas, obras grandiosas Ele fará na sua vida, Ele realizará na sua vida. Então, essa é a palavra do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, para todos nós. E quanto mais nós nos entregarmos nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor Jesus, mais Ele vai nos moldar, mais Ele vai nos preparar, mais Ele vai nos aperfeiçoar. E Ele está trabalhando desde já na sua vida, no seu coração. Ele está transformando a sua vida. Não importa se de repente tinha caído esse vaso, tinha se machucado, tinha quebrado, tinha causado algum dano. Não importa o que aconteceu. O que importa é que, se hoje você se render a Ele, se entregar a Ele, ao Senhor Jesus, Ele faz de você um vaso novo, segundo bem lhe parecer. Um vaso que vai brilhar, um vaso que vai chamar a atenção, um vaso que ficará em destaque, um vaso que ficará evidente que Deus está nesse vaso, que a luz do Senhor está ali, que o azeite do Espírito Santo está transbordando esse vaso. Aceite Ele, se renda a Ele, se entregue a Ele totalmente, e Ele fará de você tudo novo, fará tudo novo na sua vida. Você será mais que abençoado, você será uma joia rara nas mãos do Senhor. Será um vaso notável, será um vaso brilhante, cheio de luz, cheio de azeite,
cheio da unção da glória do Deus vivo. Essa é a palavra do nosso Deus para você que de repente estava machucado, estava ferido, estava com algum dano que esse mundo veio causar nesse vaso. O Senhor está te restaurando, o Senhor está te abençoando, o Senhor está trabalhando na sua vida hoje. Deixa Ele trabalhar, deixe Ele te abençoar, deixe Ele fazer a glória dEle resplandecer na sua vida, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Sejam ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém e glória a Deus. Graças a Deus.